Eles brilham nos palcos, aparecem nas capas de revistas e exalam glamour. Mas por trás desse brilho, vários artistas já ficaram quebrados, endividados, à beira da ruína ou até mesmo foram à falência em silêncio. Hoje vamos contar a história de nomes gigantes, que em algum momento quase foram à falência ou precisaram se reinventar para quitar as dívidas. Mariah Carey, uma das cantoras mais bem-sucedidas da história da música, é acarinhada por muitos, mas nem todos conhecem seus altos e baixos com as finanças. Mariah Carey nasceu e cresceu em Nova York. Ela é a terceira filha de uma mulher branca e de um afro-americano de família venezuelana. Seus pais se divorciaram ainda na sua infância e ela passou a morar apenas com a mãe. Sua mãe não proporcionava um lar seguro a nenhum dos filhos, e seus irmãos rapidamente se perderam no mundo das drogas de Nova York. Sua irmã mais velha acabou na prostituição, entrando e saindo de prisões até o dia de sua morte. Mariah's sister has not had the easiest life. According to her attorney, Allison's teen years were spent as a prostitute, and she's been in and out of drug rehabilitation trying to get straight. Now, Allison has tested positive for the AIDS virus. O ambiente dentro de sua casa era terrível, mas Mariah cresceu como uma criança sensível e esperançosa. Ela cresceu tentando imitar cantoras que ouvia em discos antigos e com uma paixão pela escrita. Seu impressionante alcance vocal de 5 oitavas rapidamente fez com que a voz de Mariah Carey fosse lançada ao estrelato. Sua extensão vocal soprano é tão impressionante que somente vozes como as de Ariana Grande, por exemplo, chegam perto de seu registro de apito. Ela explodiu em vendas nos anos 90, mas quando decidiu se divorciar do produtor Tommy Mottola, sua carreira acabou sendo prejudicada. Tommy sabotava os lançamentos dela nos bastidores e fez ela perder contratos, credibilidade e milhões de dólares. O divórcio foi caríssimo e deixou a artista cheia de dívidas, a ponto de quase falir. Em alguns momentos dos anos 2000, a situação ficou tão crítica que o governo americano ameaçava bloquear seus bens. Ela só conseguiu se reerguer financeiramente anos depois, quando Tommy Mottola já não tinha mais nenhum contrato ou influência dele sobre a carreira dela. Mas mesmo depois de ter dado a volta por cima, ela voltou a se envolver em dívidas e problemas financeiros mais de uma vez. Mariah parece ter uma gestão financeira extremamente desorganizada. Sua personalidade única e aura de diva suprema sempre cativaram o público, que teve um papel enorme em manter e reviver seu sucesso ao longo das décadas, incluindo títulos como os de Rainha do Natal. Ela é compositora e produtora musical de todo o seu catálogo de músicas, o que faz uma diferença enorme na sua renda. E ainda assim, a artista acumula um amoitado de dívidas. She says, "I'm quick to check a bitch if she is out of line." Are you the bitch she's singing about? Don't know what she's saying. I didn't know she sang. I thought she rapped or whatever. Ela acumulou ao longo dos anos gastos absurdos sem planejamento. Comprava mansões sem se preocupar com impostos ou manutenção, mantinha jatinhos e carros caros, pagava equipes enormes mesmo em períodos sem shows e colecionava roupas e joias milionárias. Além disso, ela contratava advogados, stylists e funcionários de alto custo, mas muitas vezes não acompanhava pagamentos e contratos, resultando em processos judiciais e multas. Ao mesmo tempo, fazia empréstimos e gastava cartões de crédito sem calcular a realidade de suas despesas, criando uma bola de neve de dívidas. A soma desses fatores, como alto estilo de vida, péssimos investimentos e falta de controle sobre receitas e despesas, faz com que uma das cantoras mais bem pagas do mundo esteja vivendo altos e baixos financeiros até hoje. Hoje em dia, não há nada que a coloque em risco de falência como já havia acontecido. Entretanto, sua gerência financeira de fato não é das melhores, nem mesmo estável como poderia ser. Poucas histórias financeiras em Hollywood são tão insanas quanto a de Nicolas Cage. Ele ganhou mais de 100 milhões de dólares ao longo dos anos 90 e 2000, era um dos atores mais bem pagos da indústria, mas conforme a conta bancária crescia, a compulsão dele por compras também aumentava. Cage começou a colecionar mansões, não 2 ou 3, mas 15 casas espalhadas pelo mundo. Comprou castelos na Europa, mansões assombradas em Nova Orleans, ilhas privadas, carros raríssimos e até um fóssil de dinossauro de milhões de dólares comprado em leilão. Ele teve também um caixão egípcio, uma tumba em formato de pirâmide e cobras exóticas em casa. Ele se casou 5 vezes. E alguns desses casamentos terminaram em separações custosas. Um dos mais comentados foi com a Lisa Marie Presley, filha do Elvis,
que durou poucos meses e terminou com um acordo financeiro pesado. Teve também o casamento relâmpago em Las Vegas com uma maquiadora chamada Erika Koik, que durou literalmente 4 dias e terminou em processo judicial. Só restou uma saída: aceitar qualquer papel que aparecesse. E foi por isso que, por anos, Nicolas Cage surgiu em filmes de orçamento baixo, com roteiros ruins, aceitando qualquer projeto sem muita seleção, só para conseguir quitar as dívidas e os impostos atrasados de tudo aquilo que não pôde manter. Ele perdeu mais de 80% do que já possuiu um dia. Atualmente, Nicolas Cage não está mais afundado em dívidas. Entretanto, seu patrimônio líquido atual é estimado apenas entre 25 milhões de dólares, o que para o padrão de vida e a carreira dele é considerado muito baixo, principalmente quando comparado ao patrimônio de outros atores ou figuras parecidas, e para o nível de estrela que ele é, esse patrimônio atual é quase como um recomeço. E de fato, Nicolas Cage está recomeçando e selecionando papéis melhores agora que já está com as dívidas pagas. Bruno Mars está quase sempre disputando o posto de homem mais escutado do mundo com The Weeknd. Mas mesmo estando em alguns dos maiores hits dos últimos tempos, o cantor não escapa de dívidas. Em seu auge inicial, por volta de 2010, os casos de dívidas foram ligados ao seu vício em jogos de azar. Bruno se envolveu com apostas em Las Vegas e os gastos com cassinos teriam ultrapassado mais de 30 milhões de dólares em dívidas de jogo, chegando ao ponto da própria gravadora intervir nos contratos e financiar parte da produção dos discos para tampar buracos. Ele mesmo já confessou que apostava compulsivamente, perdia mais do que ganhava e voltava a apostar logo em seguida. Bruno Mars já chegou a ser preso em 2010 em Las Vegas por noitadas exageradas, mas depois de episódios como esse, o cantor parecia ter contido o vício em apostas. Até que em 2023, sites especializados de Las Vegas começaram a noticiar que ele teria retomado o hábito de apostar pesado, especialmente durante a residência dele em um cassino. Um relatório apurado alegou que Bruno Mars teria acumulado uma dívida de cerca de 50 milhões de dólares em apostas, num único cassino em Las Vegas. Rumores externos indicariam que Bruno Mars não possuía apenas dívidas de jogo, como também com agiotas da região de Las Vegas. Ele brincou com esses rumores e chegou a fazer piadas dizendo que estava quase livre das dívidas após colaborar com Rosé e Lady Gaga. Ele ainda debocha da situação em vários posts nas redes sociais. E qualquer que tenha sido sua dívida no passado, parece de fato ter ficado para trás, graças a recentes hits meteóricos. Alec Baldwin sempre foi o nome mais poderoso de sua família em Hollywood. Seu irmão mais novo, Stephen Baldwin, o pai de Hailey, também viu a glória escapar. Ator promissor nos anos 90, com papéis em filmes de sucesso no início de sua carreira, Stephen perdeu espaço em Hollywood e mergulhou em problemas financeiros. Em 2009, declarou falência, devendo mais de 2 milhões de dólares em hipotecas, impostos e cartões de crédito. Chegou a perder sua própria casa e passou a viver de trabalhos pontuais, além de se apoiar em seu discurso evangélico, que acabou afastando ainda mais parte da indústria. You were out there. You were one of the few actors out there to support Donald Trump. Em 2017, ele chegou a ser condenado por sonegação de impostos em Nova York, tendo que devolver cerca de 400 mil dólares ao Estado. Ele perdeu sua casa e até hoje vive em condições muito mais modestas que o resto da família Baldwin, o que sustentava a imagem de luxo de sua filha Hailey. Era muito mais o peso do sobrenome Baldwin do que a realidade financeira imediata do pai. O que nos leva ao próximo nome de nossa lista. Justin Bieber enfrenta sérias dificuldades financeiras nos últimos anos. Em 2022, Bieber vendeu seu catálogo musical completo por 200 milhões de dólares. Segundo uma apuração, ele estava à beira do colapso financeiro devido a dívidas acumuladas após o cancelamento de sua última turnê. Ele havia recebido 40 milhões adiantados pela turnê, mas teve que devolver mais de 20 milhões por não cumprir o contrato. Além disso, uma auditoria revelou que Bieber devia cerca de quase 9 milhões ao seu ex-empresário. Após disputas financeiras relacionadas à turnê cancelada, Scooter também emprestou 24 milhões a Justin para cobrir dívidas, mas o cantor não cumpriu os pagamentos conforme o acordo. Embora sua esposa tenha adquirido um valor significativo com a venda de sua marca de cosméticos, Justin Bieber ainda enfrenta dificuldades financeiras, apesar de rumores sugerirem que ela poderia usar parte desse valor para ajudar Justin. Fontes próximas a ela afirmam que a venda foi uma conquista pessoal e que ela pretende manter sua independência financeira. Ou seja, Justin ainda precisa se recuperar financeiramente. Esse vídeo renderia até uma parte 2, adicionando alguns outros nomes. Ou quem sabe uma continuação sobre os artistas mais bem-sucedidos financeiramente falando. Mas por hoje foi isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada por assistirem e até mais.